Fala pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa é mais uma videoaula do nosso curso sobre Autodesk Inventor 2019. Pessoal, nessa videoaula eu vou explicar a última opção em relação ao comando sweep, que é o Path and Guide Surface. O resultado final desse comando seria a adição de material ou remoção de material ou até mesmo intersecção a partir de uma superfície cilíndrica orgânica e gerando um perfil ou um caminho a ser percorrido exatamente nessa estrutura. Um dos resultados mais interessantes seria um caminho em cima de uma superfície cilíndrica com a remoção de material, criando então uma canaleta, um percurso onde a gente tem que passar algum material ou até mesmo um guia, servindo ali para movimentação de peças ou componentes mecânicos, ok? Só que para isso, pessoal, eu preciso retroceder um pouquinho nessa estrutura e explicar um dos comandos do módulo de esboço 3D. Então eu vou retroceder esse exercício ao ponto onde não foi habilitado o comando e explicar passo a passo para vocês, beleza? Dentro desse modelo eu executei aqui 3 etapas aonde serão necessários as minhas referências de modelamento básico, onde vocês já aprenderam a fazer extrusão ou até mesmo revolução para criar esse cilindro. Então eu criei um perfil ou um esboço com um diâmetro de 20 milímetros, ok, em um plano, e eu extrudei essa estrutura com exatamente 80 milímetros. A partir desse meu elemento, eu criei um plano tangenciando essa minha superfície, ok? E para isso, eu habilitei dentro do Work Factory o sistema de plane. Eu habilitei exatamente o item de tangência à superfície e paralelo a um plano. Utilizei como base a referência de origem do próprio arquivo. Para vocês que estão se perguntando assim, mas isso não foi explicado ainda no curso. Então como que nós vamos proceder? Nessa videoaula eu vou explicar a parte básica desse comando. E nas próximas videoaulas daqui para frente eu vou explicar todos os itens de planos, pois será de suma importância. Então para isso eu vou deletar esse plano, eu vou ocultar esse plano na minha referência e eu vou habilitar o plano de origem, ou seja, o plano XZ na minha peça e habilitar a visibilidade. Eu vou voltar no Work Factory e habilitar a referência de plano, porém a opção tangência à superfície paralela a um plano. Basta eu selecionar essa opção, clicar na superfície cilíndrica e depois clicar no plano de origem XZ já criado pelo software. Pronto, automaticamente eu tenho um plano paralelo à origem e tangencial ao meu cilindro. Eu vou retroceder aqui então com essa estrutura, ok? E a partir desse ponto eu preciso criar um esboço exatamente em cima desse meu plano. Para isso eu habilitei o Start de Sketch e desenhei em cima desse plano. O resultado final foi exatamente esse percurso, ok? E para finalizar a minha estrutura, eu criei um perfil, ou seja, aonde eu quero remover o material. Qual que é o X da questão aqui? Quando eu habilito o comando sweep e eu faço a minha estrutura de path exatamente ali em cima, ela sai paralela ao plano e não coincidente ao meu cilindro. Você pode até tentar remover esse material, mas em alguns pontos ele vai ficar com uma deformação. Ele não vai ser completo, então acaba que não sendo ali interessante para o nosso modelo. E para que fique perfeito, eu vou mudar então no Start de Sketch para opção Start 3D Sketch, ou seja, esboço 3D. Ele vai mudar um pouco o menu Ribbon. E eu vou utilizar a opção Project to Surface. Traduzindo para o Tupiniquim, projetar um esboço em uma superfície cilíndrica. Quando eu habilito esse comando, a primeira coisa que ele fala é quais são as faces que deverão receber essa projeção. Nesse caso, eu vou clicar então na superfície do cilindro. Na opção Curve, eu vou ter que selecionar os esboços ou as linhas que eu criei para projetar então no cilindro. Então eu vou trazer o mouse exatamente no esboço, ele não pega todas as linhas ao mesmo tempo. E isso acaba que tirando um pouco a agilidade do processo desse comando e eu creio que poderia ser melhorado com uma única seleção no esboço.
Bom, no item de Output ou saída, eu tenho aqui 3 opções, sendo a primeira delas o Project Along Vector. Ele vai projetar em toda a superfície e no caso de um cilindro, ele vai projetar na parte superior e inferior. A segunda opção seria Project to Close Point, aonde ele vai projetar a minha estrutura em cima do perfil cilíndrico, mas ele vai referenciar somente a um ponto, ou seja, a minha parte superior. Ele não faz a variação ou a curvatura devido ao cilindro. Então, para esse caso, para o nosso elemento cilíndrico ficar perfeito com a projeção e respeitando as dimensões do perfil, eu vou habilitar a terceira opção, que é Wrapped Surface. Ele vai dobrar o perfil, ou seja, as linhas que eu selecionar, não perdendo as dimensões ou proporções, diferente de uma estrutura que ele foi rebatida ou projetada no plano. E nesse caso, quando eu aplico e finalizo o comando, ele pega as proporções exatas desse meu cilindro. A partir de agora, sim, eu consigo habilitar o comando, então, do Sweep, utilizando a projeção de um perfil 3D. Para facilitar, eu vou esconder o caminho original e eu vou esconder o plano que eu havia criado anteriormente, deixando somente o perfil, o caminho já no cilindro 3D e a própria estrutura do modelo. Então agora sim, comando Sweep, é um comando simples e rápido. Dentro da opção Type, eu vou habilitar Path and Guide Surface. Na ordem de seleção, reparem que a opção Profile já foi habilitada. Eu preciso habilitar então a opção Path e depois o Guide. Quando eu seleciono o Path e clico nesse meu caminho, num tom de amarelo, o que nos resta então é clicar no Guide e clicar em cima do cilindro. Como eu falei, é um comando simples, não é necessário muitas seleções. O Inventor vai pedir para você selecionar qual é a saída ou output, sendo o primeiro aqui, você vai acrescentar material, que seria o Join. Posteriormente seria o cut ou remoção desse material e para finalizar a intersecção ou a criação de um novo sólido dentro da sua estrutura. Quando eu confirmo com OK, lembrando que eu estou com a opção cut, ele faz toda essa remoção, gerando ali o perfil e o caminho exato dessa estrutura. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Com certeza é um comando simples, porém, eu preciso aprender a utilizar as projeções em 3D e a utilização dos planos tangenciais às superfícies cilíndricas. Eu espero que nessa videoaula eu tenha conseguido explicar de uma maneira mais dinâmica. Porém, não se preocupem, a partir da próxima videoaula eu já vou começar a falar sobre os planos e a partir daí começar a avançar para os comandos de Loft, o comando de derivação, Emboss, Coil, Decol e assim por diante. Recados dessa videoaula. Se você gostou, clica aí no gostei, curta e compartilhem, pessoal, para que eu continue gravando videoaulas gratuitas para vocês e para que vocês possam aprender novos conteúdos diariamente. Pessoal, eu quero deixar meu forte abraço e o meu muito obrigado e como sempre,